Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com você para trazer mais um pouquinho do conteúdo do nosso estudo sobre alma ferida. Se você está assistindo, esse vídeo pela primeira vez, te convido para que você depois visite o nosso canal. Temos lá bastante conteúdo, vários vídeos e estudos de outras igrejas, pregações, louvores, e aí você visita e deixa os seus comentários, seu like ou seu dislike, aquilo que você tem para contribuir para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Eu te agradeço bastante, ok? Semana passada, trouxemos dois conceitos desenvolvidos pelo Dr. Fábio Damasceno a respeito de cura da alma, cura interior. Também falamos sobre a importância da autoleitura, sobre a nossa vida interior, você parar um tempo, olhar e falar: nossa, minha vida tá assim, assim, assim. A gente precisa de vez em quando fazer essas paradas, é necessário. Falamos sobre a oração e o perdão, que são as duas colunas muito importantes no processo de cura da alma. Também falamos sobre as doenças psicossomáticas, que têm origem na alma e no psicológico e que podem causar sintomas e doenças no nosso corpo físico. Aprendemos sobre a tricotomia humana e suas estruturas espiritual, emocional e física. E finalizamos falando sobre os níveis consciente, pré-consciente e inconsciente da nossa alma, suas estruturas e como os registros das sensações que nós vamos recebendo ao longo da nossa vida transitam nesses três níveis. E hoje nós vamos falar a respeito das duas colunas no processo de cura da alma, que é a oração e o perdão. Se nós não conseguirmos trazer todo o conteúdo hoje, a gente vai lá para mais a parte 4, a parte 5 e vamos ver até onde Deus vai nos ensinar. Amém? Então, eu quero começar fazendo a oração que Jesus nos ensinou, ok? Se você quiser, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ok? Quando Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele quer que eu e você entendamos alguns aspectos e implicações espirituais na nossa busca por Deus. Então, primeiro, é para que nós reconheçamos a paternidade de Deus e a sua soberania. Por quê? Porque se eu não reconheço a importância de ter e ver Deus como Pai, então qualquer tipo de relacionamento que eu tente estabelecer com Deus não vai passar de um simples relacionamento. Então, em geral, as pessoas que tiveram um relacionamento muito difícil com o seu pai biológico, ou aquelas pessoas que às vezes nem chegaram a conhecer o pai biológico, elas tendem a ter um relacionamento muito superficial com Deus. E às vezes elas nem se dão conta
da superficialidade que é este relacionamento com Deus, né? Um relacionamento muito no raso, mas as pessoas às vezes não conseguem compreender. Relacionar com Deus como Pai não é uma tarefa assim muito fácil. Por quê? Porque vai requerer da nossa parte uma entrega total, uma entrega verdadeira, né, na dependência dele para tudo na nossa vida. Mesmo sem vê-lo, mesmo sem apalpá-lo, né, como nós muitas vezes fazemos aí com o nosso papai biológico, que a gente abraça, a gente beija, não é? Mesmo não tendo esse tipo de relacionamento, Deus quer que a nossa entrega a Ele seja uma entrega de total dependência. Então, Jesus, Ele já inicia a oração do Pai Nosso, nos dando essa difícil tarefa de reconhecer a paternidade de Deus na nossa vida. E, consequentemente, vamos reconhecer o quê? A sua soberania, a sua grandeza, a sua beleza, a sua majestade, enfim, assim, todos os atributos que Deus tem. Lá no versículo 10, acontece algo assim muito profundo no aspecto espiritual da nossa relação com Deus. Por quê? Porque é quando nós fazemos a invocação e a súplica de que venha a nós o vosso reino. Então é assim, é tremendo quando nós conseguimos entrar na dimensão espiritual da dinâmica da oração do Pai Nosso. Por quê? Porque nós vamos observar na sequência que nós declaramos com os nossos próprios lábios que Ele pode fazer conosco o que? A vontade dEle. Então, nós falamos lá, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nesse exato momento da oração, em que nós falamos, seja feita a tua vontade, é que acontece essa nossa entrega total e completa ao Senhor. Na plenitude daquilo que nós somos. E o que nós somos? Que nós aprendemos no capítulo 2, espírito, alma e corpo. Então aqui acontece essa entrega total da plenitude daquilo que nós somos. E aqui também, quando nós declaramos seja feita a tua vontade, nós temos a certeza, a convicção de que tudo o que Ele fizer vai ser o melhor para a nossa vida. Vai ser o que é de mais justo. Vai ser aquilo que realmente eu necessito. Vai ser aquilo que eu estou em condições de receber. E aqui nós precisamos entender que nem sempre Deus vai responder as nossas orações de acordo com aquilo que nós queremos. Por quê? Porque às vezes nós não estamos em condições de receber. É como um pai, Deus é pai. Então é o mesmo relacionamento que nós temos com os nossos filhos. Tem coisas que os filhos pedem e que a gente fala, não, mas ele não tem idade para isso, ele não tem condições, ele não está preparado, não é assim? E aí os pais não dão. É a mesma coisa acontece com Deus. Deus, Ele só vai fazer a vontade dele na nossa vida dentro daquilo que nós já estamos em condições de receber, preparados para receber. Então, este é o início do nosso diálogo com Deus. Ele inicia desta forma. Então, não importa aquilo que nós vamos falar mais adiante. Por quê? Porque nós já falamos para Ele, seja feita a tua vontade. Amém?
E aí Jesus, ele segue nos ensinando, e nós vamos ver lá no versículo 12, na parte A, na primeira parte do versículo, que ele vai nos instruir a pedir perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. Está nos ensinando que nós devemos pedir perdão sobre aquilo que nós devemos. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 12. E aí, nesse momento em que nós vamos pedir perdão pelas nossas dívidas, é que nós temos a oportunidade de confessar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões. Por quê? Porque no dia a dia nós erramos muito, nós falamos muitas bobagens, nós falamos demais, nós falamos muitas vezes aquilo que nós não deveríamos ter falado, e nem sempre nós pedimos perdão a Deus, e muito menos, né, para as pessoas com as quais nós tivemos algum tipo de desentendimento. E isso vai acarretar algo muito sério para nós, que é o quê? A falta de paz. Quando nós pedimos perdão para Deus pelas nossas dívidas, que não são as nossas dívidas físicas, não é dívida de dinheiro, não é esse tipo de dívida que eu estou falando, são dívidas emocionais, dívidas espirituais, aquelas coisas que nós fazemos e ofendemos as pessoas. Nós precisamos primeiro falar com Deus quais dívidas são estas, a quem nós devemos, quais foram as circunstâncias em que me levaram a ficar endividada com aquelas pessoas e como é que eu penso em pagar essas dívidas. Mas aí você pode até falar assim, mas olha, mas Deus vê tudo, sabe tudo. Mas nós estamos aqui estabelecendo um diálogo com Deus. Porque se nós queremos relacionamento com Deus, nós precisamos dialogar com Ele. E aqui também entra um princípio muito tremendo, que é o princípio da misericórdia e do juízo. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 13, nós vamos ver isto aqui. Porque o juízo será sem misericórdia, olha bem, presta bastante atenção. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Então, as coisas de Deus, elas são assim simples e descomplicadas. Se eu quero misericórdia, eu preciso praticar misericórdia. Eu só vou receber o perdão de Deus na medida em que eu perdoar a todas as pessoas que me feriram, que me prejudicaram, que me perseguem, que falam mal de mim, que me deixaram na mão, que atrapalharam um negócio meu, não importa. Eu preciso perdoar estas pessoas. Se eu quero o perdão de Deus, eu preciso perdoar. Amém? Além disso, eu preciso também não julgar estas pessoas, porque não adianta eu falar, tá bom, vou perdoar, mas fico falando mal à torta e à direito dessa pessoa, não é? Agora, por que é que Jesus ele enfatizou tanto sobre o perdão? Por quê? Porque a falta de perdão, ela vai gerar uma cadeia de sentimentos negativos, maléficos, e que podem deixar, assim, sequelas muito sérias na nossa alma. É por isso que o perdão, ele precisa ser imediato. Por quê? Para que não aconteçam essas sequelas e comece a criar dentro de nós raízes de amargura. Então, a maioria das pessoas, elas não tem ideia
do quanto esses sentimentos negativos são prejudiciais a elas mesmas. Essa raiva que ela fica, esse ódio, isso tudo vai ser prejudicial só a ela. Lá no autor do livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele nos traz a seguinte instrução: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, quer dizer, a amargura, ela vai trazer prejuízo não só para mim, mas também para as pessoas que estão ao meu redor, convivendo comigo. E nós vamos ver que a raiz de amargura, ela pode até ter uma das causas, vamos dizer assim, na nossa cultura errada. Por quê? Porque desde criança nós fomos ensinados que se houve alguma briga, com a amiguinha, com o amiguinho, que nós temos que esperar quem nos ofendeu vir pedir desculpa, não é assim? Então nós crescemos com essa cultura que quem tem obrigação de se desculpar é a pessoa que me ofendeu, que tem que vir me pedir desculpas. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que se nós sabemos que a outra pessoa tem algo contra nós, nós devemos ir até ela e nos consertarmos antes de nós levarmos a nossa oferta ao altar. E está registrado em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. E essa oferta não é só aquele momento do dízimo e da oferta que o sacerdote pede para a manutenção da casa de Deus. Não! Quando eu vou ofertar o meu melhor a Deus através do meu louvor, da minha adoração, das minhas orações, isso tudo é levar uma oferta ao Senhor. Então, eu preciso, antes de levar essa oferta, eu preciso ir lá e consertar com uma pessoa. Então, muitos conflitos, a gente vê que muitos conflitos que acontecem dentro da nossa casa, no nosso trabalho, ou até mesmo lá dentro da casa do Senhor, poderiam ser resolvidos imediatamente com apenas 2 palavras: me perdoa. Só isso. Mas a nossa cultura errada vai fazer o contrário, faz com que a gente empine o narizinho, suba no salto e fala, se fulana quiser ou fulano quiser, ele que venha me pedir desculpa, eu não vou atrás de ninguém pedir desculpas. E isso a gente faz muitas vezes com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, não é? E quando nós pensamos desta forma, nós temos uma tendência a empurrar uma situação e não resolver aquele mal-entendido por muito tempo. E aquilo que era assim uma coisa pequenininha, um mal-entendido, apenas uma divergência de opinião, se tornou uma situação difícil de resolver. Por quê? Porque aquele sentimento de raiva, ele às vezes toma uma proporção tão grande dentro da pessoa que daqui a pouco a pessoa não suporta mais olhar para a cara do outro, não suporta nem ouvir mais a voz da outra pessoa. E isso é muito sério. Nós já atendemos, eu e meu marido já atendemos casos de casais que já estavam há meses sem se falar por causa de uma discussão. E que a própria pessoa reconheceu quando conversava conosco que foi uma discussão por uma bobagem. Mas que, não, quem tem que vir me pedir perdão é ele. Quem tem que vir me pedir perdão é ela. Meus amados, olha, isso é tão sério. Isso é tão sério. Por quê? Porque
A raiva, ela cria antipatia e a pessoa vai ressentindo, sabe? Vai sentindo de novo aquele sentimento e vai sentindo, ressentindo. E cada vez que a pessoa pensa no que aconteceu, a raiva vai aumentando. Daqui a pouco aquilo se transforma numa mágoa e cada vez que a pessoa ressente, vão sendo criadas raízes de amargura no seu interior. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios, capítulo 4, versículos 26, 27 e também no 31, ele escreve o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. E eu gosto muito da tradução NVI, que traz da seguinte maneira: quando estiverem irados, não pequem, alimentando seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha com vocês ainda irados. Resolvam isso logo, porque quando vocês estão irados, oferecem um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Então, há casos em que a amargura, ela está tão profunda, tão arraigada na alma da pessoa, que a pessoa começa às vezes a entrar em estado de melancolia. E o que é um estado de melancolia? É um abatimento mental e físico que pode manifestar vários problemas psiquiátricos. É muito sério isso. Então, assim, no físico, a melancolia, ela, às vezes a pessoa fala assim: fulano, o que é isso aqui, essa mancha roxa, né? Tem uma mancha roxa grande, aperta, não sente nada, não sente dor. E às vezes a pessoa vai ver, aquilo é melancolia. Por quê? Porque está com a sua alma contaminada, com mágoa, com amargura. Então, a pessoa amargurada, ela tem uma forte tendência a se isolar de tudo, a se isolar de todos e até de Deus. Não consegue nem se relacionar mais com Deus. Mas, assim, é preciso lutar realmente com todas as forças para que isso não aconteça. Porque se a pessoa não cuida, daqui a pouco a pessoa está num estado de depressão, não é? Agora, também há casos em que nem sempre o estado de amargura, de melancolia, ele vai ser causado por alguém. Pode ser que você, ou a pessoa receba um diagnóstico de uma doença que é considerada incurável e isso abale a estrutura emocional dela e a leve a entrar em um estado melancólico. Então, nesta hora, a oração é imprescindível e também é muito importante que a pessoa converse com alguém de confiança, desabafe, chore, mas que nunca guarde aquele sentimento dentro dela em total silêncio. Amém? Nós vamos só até aqui. Eu falei que não ia esticar muito, Fiz um vídeo muito grande semana passada, me perdoem, mas vamos só até aqui. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a graça do Senhor continue sendo sobre a sua vida até o próximo vídeo, se assim nos permitir o Senhor. Amém? Bye, bye.